Muito boa noite a todos, são 21 horas hoje, dia 8 de março de 2021. São 21 horas aqui na cidade de Muzambique. Nós vamos iniciando mais uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Eu sou Ivaldir Donizete das Chagas e a nossa missão aqui no projeto Evangelho Além das Quatro Paredes é evangelizar, semear, pregar a palavra de Deus fora da igreja, como o próprio projeto diz, Evangelho Além das Quatro Paredes. A missão do projeto, desse meu projeto aqui, pessoal, é levar o evangelho, a palavra de Deus às pessoas, cumprindo com o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que está em Marcos 16 e 15. Em consonância com Romano 10, 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O projeto não tem compromisso com denominações, tá? Embora eu faça parte de uma denominação. Fiz parte de duas até hoje, né? Sempre falo, só de duas denominações. Não tem compromisso político e nem financeiro, não tem compromisso com doutrinas religiosas, somente com a doutrina arraigada na palavra de Deus. O José Irani Moisés já está assistindo a gente em Gospel, a Alessandra, minha esposa também. E o pessoal vai entrando aí, nós vamos mandando um alô para todo mundo. Nosso compromisso é somente com o evangelho bíblico, não temos compromissos políticos, nem com a esquerda, nem com a direita, nem com o centro-esquerda, nem com o centro-direita, nem com ninguém. Não estou aqui fazendo esse trabalho para me promover, tá, pessoal? Nós não precisamos disso. O Bruno Melo assistindo a gente. Boa noite aí, Bruno. Se for o Bruno que eu estou pensando, foi o Bruno que foi aluno meu lá no Instituto, né, Bruno? Se for o Bruno que eu estou pensando. Não estou aqui para me promover, tá? Não estou aqui para ser melhor que ninguém, nem para aparecer, nem se projetar politicamente, porque muitas pessoas usam o evangelho para se projetar politicamente. Está chegando a época de eleição aí, todo mundo coloca programa em rádio, televisão, e querem se aparecer, se promover em cima do evangelho de Cristo, se promover em cima de uma coisa que é sagrada. O evangelho é sagrado, e aí se promove com mentiras, com inverdades, e isso é muito sério. Nós não podemos usar a palavra de Deus para brincar com o sentimento das pessoas, com as almas das pessoas, com a fé das pessoas. A fé é uma coisa muito genuína, muito especial de cada um de nós. Então nós não estamos aqui para isso. Eu estou aqui somente para pregar o evangelho de uma forma mais clara, de uma forma mais de ensino, mais didática, de uma forma bem expositiva, para que as pessoas conheçam melhor o evangelho, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada não há mistério, pessoal. Não tem mistério na Bíblia. Está tudo escrito aqui, não é mistério. Precisa ter-se conhecimento, tá? Precisa ter sabedoria vinda do alto, pelo Espírito Santo de Deus, e conhecimento escolástico mesmo, acadêmico, para que nós nos aprofundemos nas Sagradas Escrituras, conhecendo assim melhor a palavra de Deus. Essa é a missão do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes, tá? A Vitória Miranda assistindo a gente também. Obrigado, Vitória. E hoje, pessoal, quero falar, ler na carta aos Efésios, capítulo 2, o tema é do pecado para a salvação. Quando Paulo está escrevendo aqui, Paulo estava preso lá em Roma, quando ele escreve essas cartas, né? Muitas das cartas Paulo escreve 17 cartas, né? O Novo Testamento praticamente é do apóstolo Paulo. Ele escreve 17 cartas, 17 no Novo Testamento. E boa parte dessas cartas ele escreveu estando preso em prisões. São as cartas das prisões, né? Paulo escreve várias cartas. Depois no prefácio eu vou estar falando isso, tá? Às 21 horas e 15 minutos nós temos oração pela família. Depois nós vamos nos debruçar sobre esse tema e mostrar o que é a salvação, do pecado para a salvação, o que Cristo, o que o Evangelho, que a palavra de Deus faz para nós e por nós. E ele vai chegar num tema interessante, que é a graça de Deus, que as pessoas não conhecem a graça de Deus. Eu vejo todo mundo conversando aí, e o pessoal nem toca nesse assunto da graça. O que é a graça de Deus? Esse dom, eu diria que está acima até de um dom, a graça de Deus, tá? Então,
Muito obrigado pela sua participação. Aí são 21 horas e 5 minutos. Os nossos apoiadores aqui são todas pessoas da minha família, tá? A Muzambinho Cred 1 em Muzambinho, que é da minha filha, da Jesua. A Muzambinho Cred 2 em Cabo Verde, que é minha. A Moda Estilo, a lojinha da G, que é da minha filha. O Centro de Treinamento Eric Dip, que é do meu genro. A Fisioterapia Domiciliar da Alessandra, que é minha esposa. A Calles Brasil, que é do meu outro genro, do Jefferson. São tudo pessoas da nossa família que a gente ajuda a divulgar aqui, né? Assim, para ajudá-los também, né? Ajudar as nossas empresas aí. Então nós temos a Muzambinho Cred em Cabo Verde. Fica ali na rua Luiz Ornella de Podestá, número 93, no centro. Bem no centro de Cabo Verde, na rua de baixo ali, certo? Em frente a Clique Materiais Elétricos, bem na rua do Dr. João. Voltando um pouquinho, ali nós trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, do INSS, funcionário público estadual, todos os servidores do governo de Minas Gerais, policiais civis e militares, tribunais de justiça e servidores federais também, tá? Fazemos empréstimos novos, aí do salário novo, fazemos refinanciamentos dos seus empréstimos. No refinanciamento a gente consegue abaixar o juro até para 1%. Agora, os empréstimos novos, pessoal, as pessoas ficam mentindo aí, mandando zap toda hora para os clientes, falando em 1,3 e tal. Isso é inverdade. Todo empréstimo novo, ele é 1,79 ou 1,8%. Todos os empréstimos novos, tá? Em qualquer banco do Brasil. Isso é tabelado pelo Banco Central, pelo Bacen e pelo Copom. A Comissão de Política Monetária, o Conselho de Política Monetária. E a gente hoje usa também a modalidade digital. Eu faço empréstimo para você sem você precisar sair da sua casa. Nós estamos enfrentando um dilema nos empréstimos consignados, porque todas as pessoas que fizeram 5% da margem da pandemia do ano passado, hoje elas se encontram com margens negativas, impossibilitando fazer um empréstimo novo, impossibilitando também de fazer um refinanciamento. Se você fez o empréstimo dos 5% do meio do ano passado para frente, da margem negativa, da margem da pandemia, você está com margem negativa. Para regularizar essa situação da margem negativa, tem duas opções. Ou você faz uma portabilidade para um banco, nós estamos fazendo portabilidade para o Banco Pan. Perdão. A portabilidade é complexa, a portabilidade é demorada, a portabilidade gira em torno aí de 40 dias para pagar. Fazendo a portabilidade, dilui a negatividade da margem, 5% aqui dá 44, 50, 32 reais. Depois você pode estar fazendo novamente um empréstimo da margem nova, que é 16,50 do salário de 1.100. Do contrário, estamos esperando, foi para o Senado hoje, para entrar em votação, para liberar essa margem negativa. Vai ser votado a MP. E o pessoal está perguntando aí sobre o 13º. O 13º vai ser adiantado ainda. O presidente vai, porque tem que ser pelo chefe do executivo, editar a medida provisória para pagar o 13º adiantado, mas não vai ser para todos, vai ser para os de mais idade, tá? Os de mais idade. Então não está específico ainda, tá bom? Mas eu trabalho lá com empréstimo, com financiamento de veículos, refinanciamento de veículos. Você quer comprar, eu financio, nós financiamos até 80%. Você quer refinanciar no teu próprio nome, para você pegar o dinheiro no seu próprio carro, a gente faz até 70% do valor de tabelas FIP, tá? E meu telefone lá, o Zap, é o 991215966, tá bom? Para financiar o carro tem que estar com o nome limpo, tá? Quem tem restrição, o SPC Serasa, não consegue refinanciar, de jeito nenhum. Agora, aposentados e pensionistas, não tem problema se tiver restrição. Eu trabalho também com a Crefisa, a gente faz lá empréstimo para espécie 31, 87, 88, 94, 92. Atendemos você lá, fazemos uma infinidade de serviços. Você que tem veículo, hoje nós estamos fazendo a impressão dos documentos do CRVL, né? Que é o verdinho, porque não vem mais pelo correio, tá? Você vai lá, leva o recibo do carro, você que já pagou tudo, a gente faz, entra no sistema do Detran e imprime o documento 2021 para você, tá bom? E é baratinho, R$20 só.
Todo mundo está cobrando 50 e nós fazemos por 20 para você lá. Então nós temos a Muzambinho Cred em Cabo Verde, há 1 ano e 3 meses. Nós temos a Muzambinho Cred aqui em Muzambinho, na rua Carlos Prado 92, aqui onde eu estou, aqui no centro, descendo as casas pernambucanas. Tem as casas pernambucanas, supermercado Nostal, você desce. A minha filha te atende aqui das 8h30 às 17h30, diretão. Tá? O telefone zap aqui é o 992482261. Muzambinho Cred em Cabo Verde, Muzambinho Cred em Muzambinho. Quero agradecer a todos os meus clientes aí na cidade de Cabo Verde, aqui na cidade de Muzambinho também. Temos a Moda e Estilo, a lojinha da G, que é da minha filha, que fica aqui na rua Capitão Adormariano, na rua de lá, número 53, 543A, no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Faloá. Lá tem lindas blusinhas a partir de R$19,99, muitas novidades chegaram, tá? É uma loja de preços acessíveis, com peças de qualidade, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Tem modinha feminina, cropped, vestido, blusinha, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja aqui na Capitão Eudoro Mariano, 543A, no centro de Muzambinho. WhatsApp 997-36-7187. Aceita cartão, tá bom? Aceita cartão, parcela para você. Você na moda com muito estilo. Só entrar no Facebook da Jerusa lá e ver lá tudo que tem. Ela manda as fotos, leva para você. Temos o Centro de Treinamento Eric Deep, que trabalha com doma, correção de doma e prova de 3 tambores. Oferece o melhor e mais completo serviço com equinos e muares. Equinos são os cavalos, éguas, né? Potros. E muares são burros e mulas. Tá certo? Garantimos nosso trabalho. Para maiores informações, você pode mandar um zap no 992069253. Tá certo? Centro de Treinamento Eric Deep. Temos também fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim, que é especialista aí na área de geriatria, grande experiência aí com a fisioterapia geriátrica. A fisioterapia geriátrica é para as pessoas de mais idade, de bem idade, pessoas acamadas. Então a Alessandra já trabalha nessa área há bastante tempo, com larga experiência nesse ramo da fisioterapia, que é a geriatria. Trabalha também com ortopedia, traumatologia, laser terapia, que é o tratamento do momento. Hoje tudo que vai fisioterapia vai laser terapia. Cardiorrespiratório e bandagem funcional também, atendimento somente domiciliar. E o zap da Alessandra é o 991982691, tá? Faça o agendamento e a sua avaliação é gratuita. Agenda, vai na sua casa, leva os equipamentos no horário que combinar certinho e dá certinho, tá? Calhas Brasil, serviço de calhas em geral, reparos, rufos, pingadeiras e condutores. Qualidade e agilidade aí para você no atendimento, em Muzambinho, zona rural, cidades vizinhas. Faça o seu orçamento sem compromisso. Só falar com o Gerson, através do 992482261. Aceita cartão e parcela o pagamento também. 21h03, nós vamos orar pela família agora, por toda a nossa família. As nossas famílias. Quero pedir perdão aos irmãos, ou desculpa. Sexta-feira eu tive que sair correndo aqui, tá, para resolver um problema de família. Família dá bastante problema, né, irmãos? E não tem essa que não dá problema. Mas graças a Deus pelos problemas. E graças a Deus que Deus tem nos abençoado. Mesmo que surjam problemas, o Senhor tem resolvido todos os nossos problemas. Na nossa família. Nas nossas famílias. Acredito que na sua família também. Por isso nós precisamos continuar entregando as nossas vidas na mão do Senhor. Toda a nossa família. O Senhor Jesus tem que ser o eixo da nossa família, o centro da nossa família. Por isso nós precisamos orar pela nossa família, nós precisamos interceder pelas nossas famílias, orar a Deus em nome de Jesus por nossas famílias, para que o Senhor salve a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos tios, nossos avós, nossos genros, nossas filhas, nossos tios, tias. Nós precisamos orar pela nossa família. No Velho Testamento, o patriarca, o pai, ele fazia isso. Ele orava, ele oferecia sacrifício, ele intercedia pela família. E não tem família que não tenha problema, né? A Eliana Chagas, Cristina da Chagas, está assistindo a gente lá em Gospé. Um abraço forte, Eliana. Manda um abraço para todo mundo aí. Ó, que sobrar um tempinho a gente vai aí. Agora eu tô mais folgado. Eu terminei uma fase dos meus estudos,
porque foi muito corrido, foi 2 anos muito puxado, e agora eu estou um pouquinho mais folgado. Mas eu estava estudando e nesses 2 anos aí não sobrava tempo para nada. Terminei semana passada. Eu estou até dormindo bastante para descansar disso tudo ainda. Tá, nós vamos orar? Orar pelas famílias que estão com seus entes queridos nas UTIs, que estão acometidos pelo Covid, pelas famílias que perderam os seus entes queridos pela Covid, por todas as nossas famílias. Vamos orar de forma simples e humilde, acreditando que Deus ouve as nossas orações, que Jesus intercede por nós junto a Deus lá no céu, e que o Senhor responde às nossas orações no tempo dele. Ele responde às nossas orações, que a nossa família venha a ser um segmento da nossa igreja. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença, juntamente com os meus amigos, meus irmãos internautas, nesta live, nesse dia 8 de março de 2021. Meu Deus, primeiramente eu peço perdão pelas minhas falhas, peço permissão, Senhor, para chegar à tua presença de forma simples e humilde nesta oração intercessória pelas nossas famílias, pela família brasileira, pela família de todo mundo, pela família daqueles que se encontram enfermos, Senhor, com esse vírus nas UTIs, que o Senhor leve, Senhor, a cura e a salvação. Por todas as famílias, Senhor, que se encontram rodeadas de problemas, de lutas físicas, lutas materiais e lutas espirituais. Que o Senhor venha libertar do vício do álcool, que o Senhor venha libertar do caminho das drogas, que o Senhor venha libertar, Senhor, do furto, do tráfico de drogas, que o Senhor venha libertar, Senhor, da inveja, da ira, do ódio, do rancor, Senhor, da rixa, da inimizade entre irmãos. Pai bendito, eu apresento a Ti todas as famílias, Senhor, acreditando que o Senhor venha curar os que se encontram enfermos, que o Senhor venha trazer paz no nosso lar, união, perdão e principalmente o amor, a paciência, a fé, a esperança que nós encontramos em Ti, Senhor, e na Tua palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos enche do Teu poder, da Tua graça, do Teu Santo Espírito Consolador. Cuida, Senhor, das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? O Everaldo dos Santos assistindo a gente. Boa noite, Everaldo. Deus abençoe. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Está o José Irani, a Alessandra, o Bruno Melo, a Vitória, a Eliana e o Everaldo dos Santos. São 21h17. Nós vamos aqui para fazer um prefáciozinho aqui, né, pessoal? Para mim falar dessa carta maravilhosa que é do apóstolo Paulo, Epístola de Paulo aos Efésios. Então, essa carta foi escrita no ano 63 depois de Cristo. Ela foi escrita na prisão, aos cristãos da cidade antiga de Éfeso, que hoje é lá na Turquia. A Turquia é um país rico, né? Um país árabe. Boa parte do mundo árabe são muçulmanos. E Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, certo? E Paulo veio do judaísmo. Paulo foi o perseguidor, um dos primeiros perseguidores ferrenhos. Os outros ameaçavam e não faziam nada. Paulo chegou e começou a perseguir de verdade. E ele escreve essa carta aos Efésios. Alguns autores falam que ela foi a mais igrejas, não só aos Efésios. E ele fala também aqui acerca do pecado para a salvação. E ele começa no capítulo 2 falando: Ele vos deu vida, Ele, Cristo, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que Jesus veio nos dar vida, estando nós mortos nos nossos deleitos e pecados. E estávamos mesmo, né, pessoal? Um homem, quando não conhece a Cristo, quando não conhece a Deus, o pecado para ele é indiferente. Se ele estragar um lar, uma família, ele está um pouco ligando. Se ele tretar com a mulher de um parente,
se ele resolver dar em cima da mulher do parente, se ele resolver passar um outro para trás, dar prejuízo, se ele resolver matar alguém, o homem sem Cristo, para ele, isso é muito fácil. Porque não tem consciência. Porque ele está morto. Certo? Aversão, deixa eu tomar uma água. Vamos lá, ele nos deu vida. Cristo nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos deleitos e pecado. O homem secreto está morto. Você vai lá falar para ele, ele não quer nem saber. Sabe por quê? Porque eu fui assim. Falava de Jesus, eu falava, deixa para depois, deixa para mais tarde. Né? Não é nada disso não, vocês são tudo fanático. Falava desse jeito. Ó, mortos nos vossos delitos e pecados. Eu sempre falo isso, né? A nossa população carcerária no Brasil, só a população carcerária, ela é em torno de 800 mil. Se nós juntarmos a Fundação Casa de Menor, dá mais de 1 milhão. E por que o homem comete isso? Sem pensar? Porque ele está morto, seus delitos e pecados. Versículo 2, nos quais andaste outrora. Ele está falando aqui para um povo, que, olha para trás. Olha para trás. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo, pessoal, o curso que o mundo está levando aí, não vai levar o homem para o céu. Você há de concordar comigo que o curso que o mundo está indo, as pessoas não estão preocupadas com Cristo, as pessoas não estão preocupadas com a igreja, as pessoas não estão preocupadas com salvação. E vou ser bem sincero e bem claro aqui, sem medo de errar, porque comigo e Valdir não tem achismo. As pessoas só se preocupam com duas coisas. Uma, alimentar o desejo da carne. Parece que o mundo vai terminar em churrasco e cerveja, não parece? Nós estamos vendo aí a pandemia comendo solto aí. Nós sabemos que o vírus ataca as pessoas de mais idade. Quantas festas aí? As festas de fim de ano, olha o problema que deu. As festas do carnaval, todo fim de semana tem festa. Festa em Belo Horizonte, 600 pessoas, em Montes Claros. Festa em todo lugar. E nós estamos vendo festa em volta das nossas casas. As pessoas pensam que o mundo vai acabar na cerveja e na carne. Nós passamos bem sem a cerveja e sem a carne também. A partir do momento que nós queremos continuar vivos. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a vontade de Satanás, do inimigo, que está aí desgraçando os lares. Pai matando filho, filho matando pai, família se desmontando por dinheiro, por poder. Inveja, ira, ódio, raiva, fofoca, conversa fiada. Isso tudo é coisa do adversário das nossas almas. Por quê? Mas será, Ivondir? Eu falo, Sabe por quê? Porque o Satanás, o Lúcifer, ele era um querubi. Vocês sabiam disso? Porque a hora eu vou marcar aqui para dar um estudo sobre isso. Ele protegia o jardim do Éden. Ele era um querubi e diz a Bíblia que as suas vestes eram afoguejadas. Ele veio do céu e ele conhece bem o céu. Ele sabe a glória do céu. E como a nós, cristãos, professos ou a caminho, ele sabe que ele pode nos tirar de lá, desviar o nosso foco de lá. Ele mantém o mundo nessa tribulação, na mentira, na inveja, na ira, no ódio, o terror, na violência, na falta de consideração, na falta de amor, principalmente de amor. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vou voltar lá. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, o mundão aí está num curso largo para destruição. Segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse Espírito não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no cristão, tudo bem?
E no não cristão que não professa a fé, existe o espírito da desobediência, segundo o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar aí. As pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí com a consequência do que ele possa causar. O cara monta num carro bêbado, ele mata a criança. A mulher LH dele vai lá e mata a mulher. A mulher LH dele vai lá, mata a mulher e mata ele. A mulher LH dele, ele vai lá e bate na mulher. Ele passa o outro para trás. Ele não está nem aí. Ele cobiça a mulher do próximo. Ele passa o outro para trás no serviço. Ele passa o outro para trás no negócio. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Aí está imperando o espírito da desobediência. E Paulo está sendo bem claro aqui. Está falando para os Efésios: olha, tomem cuidado. Entre os quais também nós andávamos outrora. Ele está repreendendo ali os cristãos. Olha, você sabe como era lá. Eu sei como era lá. Eu já fui cachaceiro de primeira linha, viu, pessoal? Daquele de beber de segunda a segunda, todos os dias, beber de dia e beber de noite. Dava uma farguinha, né, porque senão não aguentava. Gastava tudo que tinha na bebida. Tudo o que tinha na bebida. Segundo as inclinações da vossa carne. O desejo da carne é a carne. Fazendo a vontade da carne. E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Já prestou atenção como as pessoas estão extremamente iradas? Hoje, para o cara sair e pegar de tapa com o outro, é com 2 minutos. Ele não pensa. As pessoas são preconceituosas contra homossexual, são preconceituosas contra negros, são preconceituosas contra pobres. Até cristão é preconceituoso. Por quê? Porque não fazendo isso, nós estamos fazendo a vontade da carne. O homem tem um desejo muito grande de se fazer a vontade da carne, que é a vontade sexual, que é o desejo, que é a libido. Às vezes contra o que é sagrado. Ele destrói o casamento, destrói um lar aí, ele não está nem aí. A mulher destrói também. A mulher está casada, tem filho, arruma um amante. Acabou quem está casado, tem filho, arruma um amante. E vira aquele inferno. Inferno mesmo, porque a vida vai virar um inferno. Quando o homem não tem Cristo, a vida é um inferno. Tribulado, nada vai para frente, tudo enroscado. Então Paulo fala aqui que nós éramos assim antes de conhecer Jesus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E tem uns que entram por um caminho mais tortuoso ainda. Eles começam a fazer a vontade da carne e entram pelo caminho das drogas. Uns entram pelo caminho do alcoolismo, que são bastante, muito. Quantas famílias aí que sofrem com as pessoas no caminho do alcoolismo, né? Fazendo a vontade da carne. Entra pelo caminho das drogas, e começa com a maconha, vai na cocaína e chega no crack. Chega a definhar, fazendo a vontade da carne. O desejo da carne é ficar drogado. O desejo da carne é ficar bêbado. E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Estou na carta aos Efésios, tá? Versículo 4. Mas Deus, aí ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha aqui, vamos chegar na graça. Deus, sendo rico em misericórdia, porque não há misericórdia maior do que a misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus não tem como medir. Não tem tamanho, não tem altura, não tem dimensão para essa misericórdia de Deus, por causa do grande amor que nos amou. Deus ama o homem, e ama muito, muito, muito de verdade, porque o homem só dá problema, né? Não é verdade? O homem só causa desgosto. O homem destrói a família, destrói a natureza, destrói tudo. O homem é um verdadeiro destruidor.
Principalmente o homem que não conhece a Deus, ele não tem consciência, ele não tem amor no coração. Quando a pessoa não tem amor no coração, nada nesse mundo vale. Só o dinheiro que vale. Só o dinheiro, a posição social. A pessoa sem Cristo é isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não tem compaixão, não. Quem não tem amor não tem compaixão. E estando nós mortos em nossos delitos, que nós estávamos mortos. Mortos. Eu não sei porque eu gosto de falar mortos, mas é mortos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vou chegar aqui na tal da graça. A graça, toda vez que eu escrevo a palavra graça, eu escrevo com G maiúsculo, porque a graça de Deus é uma coisa, também não tem medida, não tem altura, não tem tamanho, é uma coisa muito maior do que eu e você, do que toda a ciência do mundo possa imaginar essa graça de Deus. Pela graça que nós somos salvos. Pela graça de Deus. Aí eu peguei alguns dados aqui na pesquisa. Ele fala assim: decifrar a graça como um todo é um grande desafio. É difícil decifrar a graça de Deus, desde o seu conceito de graça até o seu alcance. Sua força é muito grande. E é maravilhoso perceber como Deus nos ama inefavelmente, sem falhas. Nós falhamos para com Deus. Nós pecamos todo dia. Nós falamos que vamos fazer e não fazemos nada. Nós prometemos e não cumprimos. Prometemos para Deus, prometemos para os homens e não cumprimos. Isso é graça. A graça é um favor imerecido da parte de Deus que permite ao homem existir, viver aqui. E por outro lado, ela abre o caminho para nos relacionarmos com Ele, com Cristo, um caminho especial. A graça é um presente que justifica o injustificável, porque nós não merecíamos nada, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável, que dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus. Essa graça de Deus, Paulo fala, escrevendo lá a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça está em Cristo. A graça é a base da nossa salvação. A graça é uma peculiaridade do cristianismo. Não existe em nenhum outro credo religioso. Tá? Então o homem precisa conhecer a graça de Deus. Ser alcançado pela graça de Deus. Pela graça sois salvo. Mas o cara é salvo porque ele é bonzinho, Valdir? Não. De forma nenhuma. Se for esperar o homem ser bonzinho para ser salvo, vai ser todo mundo condenado. Porque não tem ninguém bonzinho aí não, viu? Tira Cristo do homem para você ver o que o homem é. Tira Cristo do homem, tira o Espírito Santo do homem, para ver o que o homem se torna. O que ele se torna. No que ele se torna. No que ele se torna. O homem não é bom por natureza. O quarto da geração, o terceiro matou o quarto. Abel, Caim, Adão, Eva, Caim, Abel e Caim. Caim e Abel. Caim matou Abel. O quarto. E vem matando, e vem destruindo. E a destruição é contínua. Ela só aumenta. Então ele fala que, estando nós mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos, porque o pecado mata. O pecado destrói o homem. O pecado joga o homem lá para baixo. Além disso, o pecado dá um peso de consciência. Como diria eu quando eu bebia, eu tô com depressão psicológica. Aquela culpa, sabe aquela culpa das cagadas que você fez no dia anterior? Que às vezes você nem sabe o que fez. Depois a pessoa quer se arrepender. Dá uma deprê no outro dia psicológica, o cara dá um bode, né, como fala ali. O cara fica, e o pecado faz isso, ele coloca o homem lá para baixo mesmo, e derrotado, e no chão, e no fundo do poço. E quanto mais no fundo, o homem vai cavando mais no fundo do poço. Então Paulo fala que, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo.
Em Cristo o homem tem vida. Vida aqui e vida eterna. Vida com abundância. Pela graça sois salvos. Vamos chegar na graça. 21 e 35, tá? Calma, que nós vamos chegar lá. E juntamente com ele, com Cristo, Paulo está falando aqui para a igreja lá de Éfeso, ele estava preso lá em Roma escrevendo essa carta no ano 60, 63 depois de Cristo, já da nossa era. Ressuscitou. E juntamente com ele, Jesus nos ressuscitou. Porque nós estávamos mortos. Mortos para o pecado. Morto para o pecado. Morto no pecado e com o pecado. Pessoa que está afundada no pecado, está atolado lá no pecado, está no lamaçal de pecado, a Bíblia fala assim, ele está morto. Morto espiritualmente, claro. E você vai falar para ele, Jesus, ele ainda quase bate na gente. Ele não aceita. Ele está cego. Ele está surdo. Psicologicamente ele está totalmente derrotado. Parece que para ele não há solução, mas há solução. A solução é Cristo. A pessoa está morta no caminho das drogas. E ele quer morrer. Tanto é que muitos morrem. Muitos praticam suicídio. Muitos ricos e pobres. A taxa de suicídio é muito alta no Brasil e no mundo. Em alguns países mais que em outros. Ele fala aqui no versículo 6, juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. O homem que aceita Cristo, ele ressuscita. Ele nasce de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, olha Nicodemos, necessário é vós nascer de novo. Vamos precisar participar desse novo nascimento. Vamos precisar conhecer essa graça. Conhecer essa graça que está em Cristo. E às vezes até os crentes não conhecem. Muito cristão aí que não conhece a graça de Cristo. A graça é uma coisa tão maravilhosa que ela entra na tua vida, ela muda tudo em você. Ela transforma as nossas vidas. Transforma os teus atos, transforma o teu proceder, transforma as tuas palavras, transforma os teus pensamentos. Porque você ressuscita com Cristo na graça. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tira o homem das trevas e traz para a luz que há em Cristo. Tira o homem do lamaçal do pecado. É impressionante. Já conhece alguém assim? Conheceu alguém assim? Vai conhecer ainda alguém assim? Eu era alguém assim. Eu vivi muitos anos dessa forma, procurando chifre na cabeça de cavalo, procurando nas igrejas, procurando nas pessoas. E eu só fui achar na palavra do Senhor. E diz que o Senhor ressuscita e coloca o homem nos lugares celestiais, em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo. Ele repete novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça demanda da fé. A tua fé em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Não é fé em pastor não, tá? Pastor que fica pregando bonitinho, pastor que fica pedindo dinheiro, pastor que fica falando que você vai ficar rico, que vai curar as tuas enfermidades, que se você for 7 sexta-feira na igreja, que você for na igreja dele, que se você se batizar lá, olha, não tem nada a ver, tá? Nada a ver com a igreja. Aqui é o encontro entre o homem e Cristo. A parada é essa, é o homem e Cristo, o homem sozinho e Cristo. Depois ele pode ir para a igreja. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, Romanos 10, 17. Então o homem natural, o homem pecador, pecaminoso, mau, ruim, depravado, ele ouve
o Evangelho. Por isso que nós pregamos o Evangelho. É para isso que o Evangelho é pregado. Não é para outra coisa. O homem ouve o Evangelho. E mediante... E ele ouve o Evangelho e a palavra do Senhor começa a perturbá-lo. Começa a mexer no coração dele. Começa a mover lá. E aí ele cria fé. A fé é pelo ouvir. Ele cria fé. E nós somos alcançados pela graça, desse favor imerecido de Deus, mediante a fé. A hora que cria essa fé, a graça vem e abraça. Esse ser humano perdido, esse ser humano desigrejado, esse ser humano arrogante, esse ser humano prepotente, esse ser humano soberbo, esse ser humano que acha que é melhor que os outros, ele começa a ser transformado. Como aconteceu com Paulo. Paulo aqui, que está escrevendo, ele é o espelho de tudo que aconteceu aqui. Ele era durão, Paulo, né? Prendia os crentes, arrastava de corrente com cavalo. Até que Jesus apareceu para ele lá na estrada, né? Então, o homem precisa ouvir o Evangelho, crer por meio da fé. Vou voltar, porque pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 8. Essa graça, ela é a essência do amor de Deus. Eu não tenho palavras aqui no meu entendimento, nem de cristão e nem de teólogo, para explicar direito essa graça. Essa graça é uma maravilha de Deus. E o homem precisa conhecer essa maravilha de Deus. Porque depois que o homem conhece a graça de Deus, por ela o homem é alcançado, ele muda totalmente. Acontece, a graça é a concessão da bondade de Deus a alguém que não tinha direito. Você não tinha direito. Eu não tinha, nós não tínhamos. O direito era dos judeus, né? Antes de Cristo. Como eles endureceram o coração, o direito veio para nós. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus deu seu Filho Jesus e nos concedeu. No grego, a palavra graça é charis. Charis. A palavra traduzida por graça envolve muito sentido. Vejamos uma lista aqui, ó. Graciosidade, atrativos, favor, cuidado ou ajuda graciosa, boa vontade, bênção, a bênção expressa. Então a graça de Deus, ela é uma coisa tremenda, maior do que todas as coisas no mundo, porque por ela nós somos salvos. E foi a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, que Ele enviou Jesus. Esse amor, essa essência do amor de Deus, a graça, Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele fala lá no versículo 9, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça chega a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, damos crédito ao Evangelho, cremos na palavra de Deus pelo ouvir e vamos acreditando a fé. Coisa maravilhosa, né? Entender a graça de Deus. E depois que o homem entende a graça de Deus, ele para de fazer besteira. Ele entende que o sacrifício lá na cruz do Calvário foi feito e ele para de tentar se sacrificar por Cristo. Nós não precisamos fazer sacrifício por Cristo, irmãos e amigos. E eu vejo muito crente fazendo isso. Vem cá, Lu. Ela demorou, ela estava mexendo de longe hoje, ela estava só me ouvindo, né? O meu amor, olha aqui que coisa mais linda. Olha lá, olha o zoião dela. Vem cá, vem. Aí, vem cá, fica aqui com o papai. O homem, quando ele conhece a graça de Deus, quando a graça de Deus, ele realmente conhece a graça de Deus, ele muda totalmente. É onde acontece a conversão, onde acontece um novo nascimento. As pessoas precisam conhecer a graça de Deus e parar de se sacrificar. O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário por nós. Por nós na cruz do Calvário. E diz aqui que
o homem também não se salva pelas obras, tá? Algumas religiões defendem que o homem tem que fazer obra, beleza, beleza. O homem tem que fazer obra boa mesmo, porque o homem é cristão. O cristão tem que fazer coisas boas mesmo pros outros. Mas eu não entendo muito o negócio de ficar dando as coisas de comer pros outros, sabe? Como uma coisa esplendorosa. Não adianta nada eu dar uma cesta básica hoje e não poder dar amanhã, você concorda comigo? Seria melhor se nós tivéssemos políticas públicas melhoradas, se as nossas igrejas pudessem gerar emprego, fábricas ou alguma coisa, e não de obras, para que ninguém se glorie. O homem não é salvo pelas obras. Paulo fala lá em Corinto, e posso dar meu corpo a ser queimado, que não vai adiantar nada. A caridade, ela faz parte da vida do cristão. Ela está intrínseca na vida do cristão. A caridade. Ela está intrínseca na nossa vida. Ela tem que estar. Quando o cristão é alcançado pela graça, isso tudo vai se tornar uma coisa normal na sua vida. Você vai sentir vontade de ajudar as pessoas. Você vai sentir vontade de orar pelas pessoas. Você vai sentir vontade de resolver o problema das pessoas. Você quer mudar o mundo. Como Paulo mudou. O mundo mudou após Paulo. O mundo mudou após Cristo. Mudou após Paulo. O evangelho tomou uma proporção imensurável após apóstolo Paulo. E ele diz aqui, porque somos feitura dele. Somos feitos por Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras não nos levam para o céu, não nos salvam, tá? Não pensa que pagadinho você vai ser salvo. Não pensa que ser bonzinho você vai ser salvo. Você vai ser salvo se for alcançado pela graça de Deus. Andar devagarzinho, andar sujo, maltrapilho, nada disso tem nada a ver. Andar devagarzinho. Eu aprendi isso com um pastor meu, primeiro pastor. Ele falava que não adianta nada andar devagarzinho, não. Ficar dando de humildezinho. Isso não resolve nada. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vocês entenderam? Que mensagem maravilhosa? Que palavra maravilhosa é essa tal de graça? Que o homem precisa conhecer? Que é por ela que ele é salvo, e ela vem por meio da fé? E a fé vem pelo ouvir, o caminho é ouvir, a fé, a graça, a conversão, salvação e vida eterna. E a graça hoje é livre. O homem é alcançado pela graça a partir do momento que ele crê por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, o homem precisa crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. O homem precisa crer no pastor fulano, cicrano, bertano. O homem precisa ficar crendo em conversinha da carochinha. O homem precisa crer na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Só na Escritura, somente nas Escrituras. E os homens, hoje, não têm mais acreditado nas Escrituras. O homem prefere acreditar no pastor da igreja tal, no pastor milagreiro de tal. Eu fico assistindo televisão de madrugada, que eu tenho dificuldade para dormir, eu fico escutando essas igrejas, eu fico louco. Eu falo, gente, como as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus, na Escritura, na verdade, porque o homem está muito igrejado. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Irmão, igreja tal, tal e tal e tal não te levará para o céu. Tá? Você vai para o céu quando for alcançado pela graça de Deus, por meio da fé. E a fé é pelo ouvir. Romanos 10 e 17. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas as pessoas não estão querendo dar ouvido para a palavra de Deus. Ele dá ouvido para o BBB. Ele dá ouvido para a política. Ele dá ouvido para um milhão de coisas. Chega na igreja, na hora da mensagem, ninguém fica torcendo o bigode, né? Celularzinho. E quando a gente fala a verdade bíblica, machucam as pessoas, né? Mas a palavra de Deus é para isso, é para machucar mesmo, para provocar, é para
O sal, né, ele arde. A palavra de Deus é um fel, mas ela se torna um mel. Então o homem, eu, você, todos nós, precisamos entender o que é essa graça. Ó, estando nós mortos em nosso delito, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, porque Jesus ressuscitou. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O cristão hoje, ele já está no lugar celestial em Cristo. A igreja é esse lugar celestial em Cristo. A igreja já está numa condição totalmente diferenciada do mundo do pecado, do mundo do deleite, do mundo das drogas, do mundo da ira, do mundo da inveja, do mundo da fofoca, do mundo da mentira, do mundo da inveja, desse mundão aí fora que desconhece a Cristo, do príncipe das potestades do ar, dos filhos da ira e da desobediência. Há uma diferença muito grande entre quem teme e serve a Deus e quem não teme e não serve a Deus. Isso é notório, claro e simples de entender. O homem que não conhece a Deus, para ele praticar o mal, ó, tanto faz. Muito pouca diferença faz. Porque não há no coração dele, ele não é templo do Espírito Santo. Ele não é tabernáculo do Espírito Santo. Nele não tem graça, não habita o Espírito Santo de Deus. Para ele cometer o pecado e o mal, com 2 minutos não tem problema. Mas Paulo está falando aqui, a igreja de Éfeso, que hoje é a atual Turquia, ele está falando para eles que do pecado para a salvação, o homem precisa ser alcançado pela graça, esse favor imerecido de Deus, que é dado a todos, aos que crerem pela fé, por meio da fé. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé, cristão, a fé, irmão, a fé, amigo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar pelas obras, porque as obras não salvam. Existe uma filosofia de vida aí que coloca isso, né? A caridade e tudo mais. Salva ninguém. Salvação, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mediante a fé e a graça. Tá? Mediante a fé e a graça. Paulo estava escrevendo aqui aos Efésios, falando do nosso passado, do passado dele, do próprio Paulo. Eu posso falar baseado no meu passado e Valdir, e da nossa vida depois que nós encontramos Cristo, depois que o homem encontra Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar tendo fé, sendo alcançados, não mais alcançados. Hoje nós somos templo, aí é outra fase, né? A partir do momento que o homem ouve a palavra, ele é alcançado pela graça, ele começa a praticar essa fé, ele torna-se cristão, ele passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Aí acontece o novo nascimento ou a conversão. Eu não consigo diferenciar um dos dois. Eu falei um dia que eu dei um estudo sobre isso, mas mesmo assim eu fico indefinido. Como cristão e como teólogo, eu fico indefinido o que acontece primeiro, se é o novo nascimento, se é a conversão. Para mim os dois têm o mesmo papel. Na vida de Paulo foi instantâneo, né? Foi da noite para o dia. Tem pessoas que demoram. E tudo, pessoal, também está no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus hoje é salvar a humanidade. O tempo de Deus hoje é amar o homem. O tempo de Deus hoje é amar a mulher, amar o jovem, amar a criança, amar o adolescente, amar o mais idoso. Porque Jesus, ele está voltando. O tempo é breve, Jesus está voltando. Então, pela graça nós somos salvos. Essa graça é transformadora. Eu não consigo definir. Eu não consigo colocar definição para a graça de Deus. Ela é a essência do amor de Deus. É com essa graça que Deus olhou para o homem
para você, para mim, para nós, olha para a humanidade atual e continua amando Jesus, continua amando esse homem pecaminoso, esse homem mau, esse homem ruim, essa mulher ruim, que deseja o mal alheio, quer ver a destruição do outro, que é violento. A maldade está intrínseca no coração do homem, e somente a graça de Deus penetrando no coração desse homem, por meio da fé, vai acontecer a conversão em Cristo e tornar esse cidadão, filho de Deus, cidadão dos céus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos falar dessa graça. Eu estava tentando explicar essa graça aí para um crente de uma outra denominação, não deu o maior trabalho do mundo. Ele não entendeu, ele não quer entender, ele não entende, não conhece. Eu fiquei falando, não, mas não é assim. A graça é um favor de Deus muito grande para nós. É uma coisa sobrenatural, é uma coisa que está totalmente... eu não consigo, é inexplicável a graça de Deus. Deus amar um homem ruim, um presidiário, um cadeieiro, um traficante, um pedófilo, um assaltante, um bandido. Isso é a graça de Deus. A gente faz força, né, para poder gostar até de quem gosta da gente. A gente faz força, se esforçar para gostar um pouquinho das pessoas que praticam qualquer coisinha. Mas a graça de Deus, ela é muito maior, está numa imensidão totalmente diferenciada, porque Deus é Deus. E isso é uma prerrogativa de Deus também, a graça divina. E o Senhor salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer, e transforma todos quanto Ele quer. É outra prerrogativa da soberana vontade de Deus. Que possamos continuar na graça, amigos e irmãos, que possamos entender essa graça e falar do amor de Deus aos homens na pessoa de Cristo. Esse Cristo que resgata o homem, esse Cristo que salva o homem, esse Cristo que liberta o homem, esse Cristo que morreu na cruz do Calvário. Não é evangelho sem a cruz do Calvário. Esse Cristo que fez tudo isso por mim, por você e por nós. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuarmos firmes nessa jornada, testemunhando do amor de Cristo, falando do amor de Cristo, do amor de Deus, dessa graça, e que ela possa alcançar a todos na nossa família, principalmente nas nossas famílias, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, nós possamos ser semeadores desse evangelho, tá? Semear com palavras e semear também com testemunhos. E o Senhor vai regando, e o Espírito Santo vai regando, e vai fazendo a grande obra da salvação nas vidas, tá? Quero agradecer a todos vocês, nosso irmão Pastor João Navarro Neto, assistindo a gente aí, a minha irmã entrou também, né, Pastor João da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Muzambinho. Eu sempre falo, afirmo e reafirmo. Eu tenho 54 anos de vida, a Igreja Presbiteriana Independente, eu frequentei uns tempos aqui, o Pastor João não estava aqui ainda, mas é uma das igrejas mais abençoadas que eu conheço. A igreja mais missionária que eu conheço em toda a minha vida de cristão é a Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho. Igreja abençoada, missionária, uma igreja que planta igreja, uma igreja que faz missão. E Deus abençoe, Pastor João Navarro Neto, Pastor Nilson, toda a igreja ali, a Igreja Presbiteriana aqui. Essa igreja é verdadeiramente uma bênção de Deus. Foi uma bênção na minha vida, tem sido uma bênção na vida dos muzambienses e das cidades vizinhas que essa igreja plantou, outras igrejas de Guaxupé, Barrania, Nova Resende, Monte Belo, Palmeia. E os trabalhos que essa igreja fez é notório. Uma igreja abençoada mesmo, uma igreja de cristãos abençoados. A igreja de Cristo é abençoada, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Por nós temos uma igreja tão abençoada aqui em Muzambinho. Que Deus abençoe você, Pastor João Navarro Neto,
pastor Nilson, todo o conselho, toda a igreja presbiteriana, todas as igrejas, né, no geral. E que nós possamos ter aí uma semana muito abençoada, cheia de grandes vitórias e bênçãos em nome de Jesus. Amanhã a gente volta, das 21 às 22, com o projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Ficam todos na paz do Senhor. Até lá. Amém.